Fala, galera! Tô de volta com mais um X1 da tropa, hein? Esse é o terceiro vídeo que eu gravo analisando os nossos adversários e comparando posição por posição, jogador por jogador com o time do Fluminense, tá? Os dois primeiros vídeos vocês gostaram bastante, elogiaram muito. Peguei algumas sugestões de vocês e tô implementando nos vídeos, tá? Já peço para você aqui de cara, se você tiver alguma sugestão para dar nesse também, por favor, fique à vontade nos comentários. E você já sabe, quem tem participado, quem participou dos dois anteriores, já sabe como é que funciona, né? Nesse vídeo aqui, galera, eu vou colocar os números, o scout de todos os atletas que vão participar da partida, tá? A provável escalação, né? Claro que na hora do jogo lá, pode ter um ou outro jogador ali que o treinador mude em cima da hora, uma possível lesão, mas a base dos times é essa aqui que eu tô trazendo para vocês, tá? E aqui eu vou trazer friamente os dados, os números, o scout. Eu sei que no último vídeo eu falei isso, mas aí quando teve lá a Arana com o Danilo Barcelos, eu não aguentei, galera, porque o Arana tinha uma nota menor do que o Danilo Barcelos no Campeonato Brasileiro, porque o Danilo Barcelos tinha feito a metade dos jogos do Arana. Então eu acabei dando voto lá pro Arana, mas eu prometo que dessa vez aqui eu não vou dar opinião, vai ser só os números, informações do Campeonato Brasileiro. E na nossa live pré-jogo, aí sim, eu coloco o X1 na tela e vocês vão escolher posição por posição qual é o melhor jogador, beleza? Então antes de eu começar o vídeo, galera, rapidinho, para você que está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, tá? Se você não torce pro Fluminense, torce pro Cuiabá, de repente você vai ver esse vídeo, vai vir aqui assistir, simpatiza com o Fluminense ou gostou do meu trabalho, se inscreva no canal também, dá essa força pra gente, deixa o seu like, galera, é importante vocês metralharem no like, deixa o like sempre quando você assistir o vídeo, se inscreva no canal, siga o nosso Instagram, vai estar rolando um sorteio de uma camisa oficial do Fluminense lá, só no Instagram, não tem nada a ver aqui com o YouTube, então é importante você seguir lá para não perder essa oportunidade, e quem puder se tornar membro também, dá uma força grande aqui no nosso trabalho, tá legal? Bom, galera, vamos lá, vamos direto pro X1, mano a mano, e aí? Quem é melhor? Vambora, vamos saber agora, ó. E já digo pra vocês, hein? Tem uma surpresa grande nesse vídeo, hein? Pelo menos eu fiquei bem surpreendido. Vamos lá, vamos ver, galera. Começando aqui com Walter e Marcos Felipe. Walter era goleiro do Corinthians durante anos, goleiro reserva do Cássio. Toda vez que entrava, sempre tinha grandes oportunidades. O Fluminense chegou a... Não o Fluminense, nós torcedores, né, a torcida tricolor, chegou a cogitar o Walter no Fluminense ano passado, mas aí ele acabou indo para o Cuiabá. Felizmente, o Marcos Felipe tá tendo boas apresentações, tá tendo uma média alta. E nesse X1, galera, assim como foi no último confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro, que eu fiz o X1 aqui pela Copa do Brasil, o Marcos Felipe leva uma ligeira vantagem, tá? Uma ligeira vantagem. O Marcos Felipe também tinha levado vantagem sobre o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, porque o Everson, apesar de agarrar muito, ser um dos melhores goleiros do Brasil, sempre dá uma falhazinha. Contra o próprio Fluminense, ele falhou naquela bola que ele foi sair e o Luiz Henrique perdeu o gol sem goleiro, né? O Everson tem dessas. E o Marcos Felipe nos últimos jogos tem sido muito regular. Então o Marcos Felipe ele tem uma nota 7,08 e o Walter, que tem feito um excelente, é o melhor jogador do Cuiabá, a melhor avaliação do Cuiabá na competição, tem uma pontuação de 7,05. Mas como vocês podem ver, galera, é muito equilibrado, tá? Os dois goleiros são do mesmo nível e os nossos atacantes vão precisar estar com a mira boa, tá? Porque não é fácil meter gol no Walter, não. O Walter, assim como... Os números são muito parecidos, como eu acabei de falar agora. O Walter já ficou 6 jogos sem sofrer gols nesse Campeonato Brasileiro e o Marcos Felipe também, e ambos, nenhum dos dois tem nenhum erro capital, tá? Então, mesmo nível, mais uma ligeira vantagem na pontuação para o Marcos Felipe. Vamos comparar agora, galera, Lucas Ramon com Samuel Xavier. E é importante destacar isso, tá? O lateral titular é o João Lucas. E o João Lucas, ele não treinou a semana inteira com dores na panturrilha. Então quem vai jogar é o Lucas Ramon. Comparado com o Lucas Ramon, o Samuel Xavier leva vantagem, tá? Samuel Xavier deverá ser o titular, tem uma nota 6,74, enquanto o Lucas Ramon tem uma nota 6,47. Porém, se o titular jogar,
tá? Apesar dele não ter treinado a semana toda, provavelmente está fora. Mas caso o João Lucas, que é o titular, tivesse na partida, o João Lucas é também um jogador muito bem avaliado, tem uma média de 7,02, tá? E nos venceria. Nos venceria, na verdade, venceria o Samuel Xavier, né? Nos venceria, que eu quero dizer que o Fluminense perderia nesse X1 aí do nosso lateral direito, tá? O lateral titular do Cuiabá é muito mais bem avaliado do que o nosso, ok? Mas quem entrará em campo, Samuel Xavier e Lucas Ramon, o Fluminense leva vantagem, então 2,0 pra gente aí. Na zaga, Marlon e Nino. Apesar do Marlon também ser um zagueiro muito bem avaliado, tá? Tem uma nota 6,97, eu já falei com vocês aqui. Deverá ser unanimidade a disputa do Nino com qualquer zagueiro que jogue pela direita, tá? Eu tô curioso para ver um X1 aqui que tem um zagueiro jogando pela direita com uma nota mais bem avaliada do que o Nino. Sim, galera, o Nino é um dos melhores zagueiros do Brasil e hoje joga no Fluminense Futebol Clube. Então, 3 pontos pro Fluminense aí, nenhum pro Cuiabá, tá? Minha primeira surpresa agora, Paulão versus Lucas Claro. Paulão já jogou aqui no nosso rival no Vasco, sempre deu aquelas caneladas, um zagueiro atrapalhado e tudo mais. Jogou no Fortaleza também. Eu, particularmente, não gosto do futebol apresentado pelo Paulão. É o famoso zagueiro, estilo Odivan. A galera que é da década de 90, aí, início dos anos 2000, lembra bem do Odivan. Mas o Paulão tá muito bem no Cuiabá, tá? Tem uma média de 7,03, enquanto o nosso Lucas Claro tem uma média de 6,90, ok? Então é o primeiro ponto pro Cuiabá. O Lucas Claro eu considero mais zagueiro do que o Paulão, mas no Campeonato Brasileiro específico, o Paulão tá tendo uma pontuação, apresentações melhores do que o Lucas Claro. Para vocês terem uma ideia, o Lucas Claro tem uma média de 3,5 cortes por jogo. O Paulão tem de 6, tá? Quase o dobro. Esse é só um dos critérios que eu peguei aqui para poder mostrar para vocês que realmente o Paulão, para minha surpresa, tá melhor do que o Lucas Claro nesse Campeonato Brasileiro, tá bom? A próxima comparação, próximo X1, galera, é na lateral esquerda, tá? O Wendel versus Danilo Barcelos. E aí eu resolvi comparar aqui com os nossos dois laterais, já que existe essa dúvida, porque o Egídio voltou a treinar e pode ser que ele apareça de volta na titularidade da lateral esquerda. Então a figurinha ali tá do Danilo Barcelos, mas eu resolvi comparar com os dois. O Wendel também não tem uma avaliação baixa, ele tem uma pontuação de 6,92. É uma pontuação muito boa sim, galera. Esse time do Cuiabá tá muito acertadinho, tá apenas um ponto atrás da gente e vai ser um jogo duríssimo, tá? Eu já te adianto. Na minha opinião, é obrigação do Fluminense vencer, porque a gente quer brigar por uma vaga na Libertadores, enquanto o Cuiabá não almeja isso. O Cuiabá almeja ficar na primeira divisão. Apesar de estar com a pontuação alta, tá? Pode ser que eles briguem lá em cima, mas eu não acredito, não vejo elenco para isso. Mas os jogadores do Cuiabá, eles estão muito bem avaliados. Então, para você ver aqui, o Wendel, 6,92. Só que o Danilo Barcelos, ele tem já fez 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele tem uma média alta, muito alta, de 7,17, tá? A gente reclama e tudo mais, mas os acertos, os critérios que os aplicativos, né, que as plataformas de estatística usam para avaliar um jogador, o Danilo Barcelos tem uma nota bem alta, 7,17. Ah, André, vai jogar o Egídio. Ok, Egídio também tem nota 7,01, ou seja, na lateral esquerda, apesar do Wendel estar fazendo um grande campeonato, nós levamos essa também, tá legal? Agora vem ali Auremir e o Wellington. Não querendo desmerecer o Auremir, que tem uma nota de 6,82, também não é uma nota baixa, tá? Eu acho que qualquer um que você colocar com o Wellington ali vai levar. Então, obviamente, o Wellington é o jogador do Fluminense disparado que tem a pior nota nesse elenco. Nenhum outro jogador avaliado pelas plataformas de estatística tem nota tão ruim quanto esse cara. Então eu não entendo o porquê do Marcão ter colocado o Wellington como titular dessa equipe na ausência do André. Tá? Se o André jogasse, ele ficaria pau a pau com o Auremir, que é um grande volante, está fazendo um ótimo campeonato brasileiro também. Mas óbvio que comparado com o Wellington, vantagem para o Auremir, então o segundo ponto do Cuiabá aí, tá? Agora vem outra dúvida. Camilo ou Martinelli? Martinelli também treinou ao longo da semana, provável que ele volte à equipe, mas existe a dúvida se vai voltar ou se vai jogar o Nonato.
aqui tá a figurinha do Martinelli, tá, galera? Comparando o Camilo com o Nonato, dá empate, tá? Eles têm exatamente a mesma avaliação, 6,59. Comparado com o Martinelli, o nosso grande Martinelli leva vantagem. Martinelli tem uma média de 6,74 e levaria vantagem com o Camilo. Ou seja, se o Martinelli jogar, ponto para o Fluminense. Se o Nonato jogar, exatamente empatados. Camilo e Nonato, jogadores do mesmíssimo nível, tá legal? Ou melhor, com a mesma pontuação. Se é o mesmo nível ou não, aí existem vários critérios aí para a gente poder avaliar, tá legal? Rafael Gava ou Iago Felipe? É uma comparação, como eu sempre falo, né? A gente está comparando aqui um jogador de meio campo, né? Um meia de criação, com um volante, que é o Iago Felipe. Mas o Iago é o jogador que tem jogado dos 3 volantes mais avançado e não tem jeito. Ele vai sempre cair na comparação com algum meia de criação quando o esquema for igual ao do Fluminense. E aí, galera, tem um problema, tá? Porque o Rafael Gava, ele tem uma nota 6,86. O Iago Felipe tem uma nota 6,87, tá? Então, você olhando os números frios, o Iago Felipe leva vantagem por 0,1 de vantagem, né? O Rafael Gava, ele tem 1 gol nesse Campeonato Brasileiro e 3 assistências, enquanto o Iago Felipe tem 1 gol e 2 assistências. Um dos principais jogadores do Cuiabá, que é o Cleison, tá? Meia atacante, também tá fora dessa partida. O Cuiabá, galera, ele tem 5 jogadores fora dessa equipe. E vocês vão ter uma surpresa no final do X1 que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Se o Cleison tivesse em campo, levaria vantagem e venceria essa disputa com o Iago Felipe. Mas, como eu falei que eu ia fazer essa avaliação aqui nos números frios, o Iago Felipe leva vantagem sobre o Rafael Gava por 0,1. Mas é quase que um empate técnico. Quase não, é um empate técnico isso aqui. Mas, mantendo a minha palavra lá do início, vantagem para o Fluminense por 0,1. São jogadores muito iguais, tá, galera? Mesmo nível. No nosso X1 aqui eu dou ponto para o Fluminense, mas na prática, dentro de campo, será um jogo muito disputado, com jogadores muito iguais tecnicamente, tá bom? Pulando agora para o Jonathan Cafu, aí agora partindo para o ataque, tá? O Cuiabá joga com um esquema parecido com o nosso também, com 2 atacantes de ponta abertos e um atacante centralizado. E aí o Jonathan Cafu com o Luiz Henrique. Por que o Luiz Henrique? Porque o Luiz Henrique tem jogado pela direita, tá? Na provável escalação que soltaram, e eu não entendo por que o John Arias não volta à equipe, né? Então o ataque seria Luiz Henrique pelo lado, Luiz Henrique pela direita, Caio Paulista pela esquerda e o Bobadilha lá na frente, já que o Fred está suspenso. Na comparação com o Luiz Henrique, o Jonathan Cafu leva vantagem, tá? O Jonathan Cafu tem a nota 6,72, enquanto o Luiz Henrique tem uma nota 6,71. Ou seja, mais uma vez empate técnico, assim como deu com o Iago com o Rafael Gava, só que, olhando os números frios, o Jonathan Cafu leva vantagem por 0,1, tá? Mais uma demonstração, galera, que os times são muito parecidos, tá? A performance nos times no Campeonato Brasileiro, a pontuação já mostra isso. O Cuiabá tem 1 ponto a menos do que a gente, tá? E se você pegar aqui as estatísticas, como eu tô mostrando para vocês, o equilíbrio é gigantesco, tá? Vamos lá. Falando agora na ponta esquerda, que aí a gente poderia utilizar... Isso tudo poderia mudar se você se eu botasse o Caio Paulista aqui, para vocês terem uma ideia. Se eu boto o Caio Paulista com o Jonathan Cafu leva vantagem, tá? Caso o John Arias entrasse na esquerda e o Caio Paulista fosse para a direita, mesmo assim o Jonathan Cafu levaria vantagem. Ou seja, ele leva vantagem em cima dos nossos 2 pontas. Tanto o Caio Paulista quanto o Luiz Henrique, tá? Mas na provável escalação é Jonathan Cafu com o Luiz Henrique e Osman com o Caio Paulista. E aí existe uma dúvida na escalação do Cuiabá. Osman ou Cabreira? Se for o Osman, galera, ele tem nota 6,68. Sabe qual é a nota do Caio Paulista? 6,67. É a terceira posição, é o terceiro X1 que o vencedor será definido por 0,1 ponto, tá? Só que, mais uma vez, vantagem para o Osman para o 0,1. Ou seja, os pontas do Cuiabá
têm sido mais eficientes que os pontas do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Impressionante, né? Se botar o Cabreira, que é um venezuelano, se eu não me engano, para jogar de titular, e o Jorginho tem dúvida entre o Osman e o Cabreira, aí o Cabreira tem uma nota melhor ainda, tem uma nota de 6,78 contra 6,67 do Caio Paulista. Agora, se jogar o John Arias pela esquerda, aí ele atropela os dois. Por quê? O John Arias tem apenas 3 jogos no Campeonato Brasileiro. 3. E a média dele é altíssima, 7,30. Porque os 3 jogos que ele atuou, ele foi bem, tá? Então, se o John Arias atuar pela esquerda, ele engole os dois. Se for realmente o Caio Paulista, ele perde para os dois. Tanto para o Osman quanto para o Cabreira, tá? Então, mais um ponto para o Cuiabá. No comando do ataque, também tem mais uma situação que vocês vão ver, galera, impressionante esse X1, tá? De todos os X1 que eu fiz aqui, não são muitos, né? Esse é o terceiro. É o mais equilibrado e o mais surpreendente para mim, tá? Porque no comando do ataque vai jogar o Rafael Elias, mais conhecido como Rafael Papagaio. É um jogador que veio do Palmeiras, tá? E o X1 dele é com Bobadilha, já que o Fred, ele tá suspenso, né? Aí vamos lá. Rafael Papagaio tem uma nota de 6,56, tá? Enquanto o nosso Bomba tem uma média de 6,76. Você fala assim, pô, beleza, o Fluminense levou o X1. Nos atletas que vão entrar em campo, sim. Ponto pro Fluminense, tá? Bobadilha tem 2 gols e 1 assistência, tá? Deixa eu só clicar aqui, galera, que tá aparecendo um monte de coisa aqui. Vamos lá, mantém, pronto. Bobadilha tem 2 gols e 1 assistência, enquanto o Rafael Papagaio tem 1 gol e nenhuma assistência. Então, ponto pro Fluminense, ok? Ok. O detalhe que o Rafael Elias, mais conhecido como Rafael Papagaio, ele é reserva, galera. O titular dessa equipe é o Elton. Aquele mesmo, tá? Que já rodou um monte de clube, jogou aqui pelo Vasco, no Rio de Janeiro, pelo nosso rival. E acreditem se quiser, o Elton é um dos principais destaques dessa equipe do Cuiabá. Ele tem uma nota 6,96 e é o artilheiro do Cuiabá no Campeonato Brasileiro com 6 gols, tá? 6 gols. Só para você que está do outro lado ter uma ideia, impressionante alguns números desse Campeonato Brasileiro, né? O Romarinho é um dos principais destaques do Fortaleza. O Wellington Paulista é um dos principais destaques do Fortaleza. O Paulão, zagueiro Paulão, levou vantagem sobre o Lucas Claro hoje. E o Elton, ele mesmo, aquele atacante caneleiro, cabeçudo, é um dos destaques do Cuiabá nesse Campeonato Brasileiro. 6 gols, uma nota de quase 7, só que ele tá fora da partida. O Elton tá suspenso, ok? Resultado do X1. Ah, não. Antes disso, Jorginho versus Marcão. Jorginho tá fazendo um excepcional trabalho no Cuiabá, na minha opinião, nesse Campeonato Brasileiro, tá? Só que o Jorginho já vem batendo cabeça durante muito tempo, né? O Jorginho vem batendo cabeça durante muito tempo, treinando vários clubes, não conseguindo nenhum resultado expressivo. O Marcão tem muito menos tempo de carreira, só que quando ele treinou o Fluminense, ele conseguiu resultados mais expressivos. Então, nesse X1 aqui do Jorginho versus Marcão, o meu voto vai para o Marcão. Então, é o seguinte, galera. Com esses jogadores, com essa provável escalação de ambos os times, o Fluminense com o Marcão, com a minha vitória dada ao Marcão, isso aí é um critério pessoal, tá? Não existe números que eu possa comparar ainda a carreira do Marcão com a carreira do Jorginho. Então, aí sim, do treinador é um critério pessoal. O Fluminense venceu esse X1 aí por 8-4, ok? Porém, se o Cuiabá não tivesse os desfalques do João Lucas, lateral direito, Cleison, meio atacante, e o Elton, centroavante, o placar desse X1 ficaria empatado de 6-6. Isso contando o critério do treinador, que é pessoal meu e você pode pensar diferente. Se você tirar o treinador, daria vitória para o Cuiabá de 6-5, tá? Então, assim, incrível como é que o Cuiabá, com jogadores que já passaram por vários clubes, não tiveram tanto sucesso assim em nenhum clube, tá conseguindo fazer um campeonato brasileiro muito compatível com o campeonato que o Fluminense fez até aqui. Claro que a maior parte com o Roger Machado. Com o Marcão, se não me engano, são 4 ou 5 jogos apenas. A tendência é de crescimento. Mas a gente tem que avaliar aquilo que a gente tem, tá? Repito, o se não existe, eu sei.
são os times que vão entrar em campo. Os times que vão entrar em campo, sem contar o treinador, vamos tirar meu critério de avaliação pessoal, o Fluminense levaria aí por 7-4, tá? Porém, ambas as equipes titulares, todo mundo em campo, o Cuiabá levaria vantagem por 6-5, tá legal, galera? Sendo assim, é um confronto muito equilibrado, será um jogo difícil, porém, se o Fluminense realmente quer brigar pelo G5, G6, por uma vaga direto para a Libertadores, esse é um jogo de 117 pontos, não é um jogo de 6 pontos, não. É um jogo de muitos pontos e a gente precisa da vitória, mesmo jogando fora de casa. Lembrando que o primeiro jogo o Fluminense venceu por 1-0 em São Januário e terminou tomando um calor do Cuiabá, tá? Mas lembrando também que era o Roger Machado o treinador, então não é muito critério pra gente fazer essa avaliação agora. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse X1. Se você não deixou o like, deixa agora, tá? Se inscreve no canal e siga o nosso Instagram, beleza? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.